Imagine uma Los Angeles chuvosa, poluída, onde o céu é tomado por luzes neon e carros voadores cruzam a escuridão. Estamos em 2019, mas não como conhecemos. É o cenário de Blade Runner, o Caçador de Androides, um filme lançado em 1982 que mudou para sempre a ficção científica. Dirigido por Ridley Scott, esse clássico trouxe uma visão sombria do futuro, misturando tecnologia, filosofia e um visual de tirar o fôlego. Hoje vamos mergulhar nessa obra-prima, falar dos pontos fortes, dos desafios que enfrentou, curiosidades incríveis e por que ela continua sendo tão amada, mesmo depois de mais de 40 anos. Preparado? Vamos lá. A história de Blade Runner é inspirada no livro do Android's Dream of Electric Sheep, do Philip K. Dick, publicado em 1968. No filme, seguimos Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, um ex-policial chamado de volta para uma missão perigosa, caçar replicantes, robôs, com aparência e inteligência quase humanas, criados pela poderosa Tyrell Corporation. Esses seres, usados como escravos em colônias espaciais, são proibidos na Terra, e Deckard, um Blade Runner, tem a tarefa de aposentá-los. A trama nos leva a questionar o que separa um humano de uma máquina. Um dos maiores trunfos de Blade Runner é sua estética. A Los Angeles futurista, com arranha-céus cobertos de propagandas luminosas e uma mistura de culturas, criou o visual cyberpunk que inspirou obras como Matrix e Ghost in the Shell. A fotografia, assinada por Jordan Cronenweth, usa luzes e sombras para dar um clima no ar, enquanto a chuva constante reforça a melancolia. Cada cena parece uma pintura, e o cuidado com os detalhes, como os carros voadores chamados spinners, faz o mundo parecer vivo e real. É um filme que você não só assiste, mas sente. Outro destaque é a trilha sonora, composta pelo lendário Vangelis. Suas músicas eletrônicas, com tons melancólicos e etéreos, envolvem o espectador e amplificam a atmosfera do filme. A trilha foi tão marcante que ganhou indicações ao BAFTA e ao Globo de Ouro. Mas curiosamente, o álbum oficial só foi lançado anos depois, em 1994, devido a atrasos da gravadora. Até hoje, as faixas de Vangelis são sinônimo de Blade Runner e continuam emocionando quem as ouve. A atuação também brilha, especialmente a de Rutger Hauer, como Roy Batty, o líder dos replicantes. Seu monólogo final, corrigido como lágrimas na chuva, é um dos momentos mais poderosos do cinema. Improvisado em parte por Hauer, ele fala sobre memórias e a brevidade da vida, tocando o coração do público. Harrison Ford, um Deckard cansado e conflituoso, enquanto Sean Young, como a replicante Rachael, traz vulnerabilidade a uma personagem que descobre não ser humana. Esses desempenhos dão alma à história. Mas nem tudo foi perfeito. Quando lançado em 25 de junho de 1982, Blade Runner enfrentou problemas, com um orçamento de cerca de 30 milhões de dólares. O filme arrecadou apenas 41 milhões mundialmente, um fracasso comercial. A concorrência com blockbusters como E.T., O Extraterrestre e O Enigma de Outro Mundo, lançados na mesma época, não ajudou. Além disso, as críticas iniciais foram mistas. Alguns elogiaram a profundidade e o visual, mas outros acharam o ritmo lento e a falta de ação decepcionante. O filme também teve uma produção conturbada. Ridley Scott, conhecido por seu perfeccionismo, enfrentou conflitos com os produtores, que exigiram mudanças como uma narração em off de Deckard e um final mais otimista, que Scott detestava. Essas alterações resultaram em 7 versões diferentes do filme, incluindo a versão do diretor de 1992 e o corte final, de 2007, que refletem a visão original de Scott. Esse corte final sem narração e com um final mais ambíguo é considerado por muitos a melhor versão. Uma das maiores curiosidades é o debate sobre Deckard. Ele é humano ou replicante? O filme deixa pistas como o origami de unicórnio e o sonho de Deckard com o animal, sugerindo que ele pode ter memórias implantadas. Ridley Scott confirmou em 2000 que Deckard é um replicante, mas Harrison Ford e os roteiristas preferem a ambiguidade. Esse mistério é parte do charme do filme, incentivando discussões que duram até hoje entre os fãs. Apesar do fracasso inicial, Blade Runner ganhou vida nova com o lançamento em velocidade de hemossedimentação e, mais tarde, em DVD e Blu-ray. Um clássico cult, influenciando não só o cinema, mas também jogos, animes e até a moda. A sequência, Blade Runner 2049, lançada em 2017 e dirigida por Denis Villeneuve, expandiu o universo e trouxe novos fãs. O impacto de Blade Runner é tão grande
que até previsões, como chamadas de vídeo e avanços em IA, parecem cada vez mais próximas da realidade. Ridley Scott, o gênio por trás do filme, já era conhecido por Alien 1979 e depois dirigiu sucessos como Gladiador e Thelma e Louise. Sua habilidade de criar mundos imersivos e abordar temas profundos faz de Blade Runner sua obra-prima. Mesmo com os desafios, o filme prova que grandes ideias podem demorar para serem reconhecidas, mas, quando são, tornam-se eternas. Blade Runner não é só um filme, é uma reflexão sobre quem somos e para onde vamos. Bem-vindo a uma Los Angeles sombria, onde a chuva não para, o céu brilha com neon, e a linha entre humano e máquina é quase invisível. Estamos falando de Blade Runner, o caçador de androides, lançado em 1982. Um filme que não só definiu o gênero cyberpunk, mas também mudou a forma como o cinema aborda o futuro. Dirigido pelo visionário Ridley Scott, essa obra-prima mistura ação, mistério e filosofia, criando uma experiência que vai muito além de uma simples história. Hoje, vamos explorar o que torna Blade Runner tão especial, desde seu visual revolucionário até seus temas profundos, passando por curiosidades, desafios de produção e o impacto que ainda ressoa. Pegue um assento e venha descobrir por quê esse filme é eterno. A trama de Blade Runner vem do romance do Android's Dream of Electric Sheep, escrito por Philip K. Dick em 1968. No filme, acompanhamos Rick Deckard, vivido por Harrison Ford, um ex-policial aposentado, que é chamado para uma última missão: caçar replicantes, robôs bioengenhados pela Tyrell Corporation, tão avançados que são quase indistintos de humanos. Esses seres criados para servir em colônias espaciais são ilegais na Terra, e Deckard, um Blade Runner, precisa eliminá-los. Mas a caçada logo se transforma em um jogo de moralidade, com perguntas que nos fazem refletir. O que nos torna humanos, memórias, emoções ou algo mais? O visual de Blade Runner é sem dúvida um de seus maiores triunfos. A Los Angeles de 2019 é um caos futurista, com arranha-céus gigantes, propagandas luminosas e uma mistura de culturas asiáticas. Esse cenário, criado pelo designer Sid Mead e capturado pela fotografia de Jordan Cronenweth, deu origem ao estilo cyberpunk, influenciando obras como Akira, Neuromancer e até jogos como Cyberpunk 2077. A chuva constante e as sombras criam uma atmosfera noir, remetendo aos filmes de detetive dos anos 40, mas com um toque de ficção científica. Cada quadro é tão detalhado que parece uma obra de arte, com elementos como os spinners, carros voadores, que ainda parecem futuristas hoje. A trilha sonora composta por Vangelis é outro pilar que sustenta o filme. Suas melodias eletrônicas, com sintetizadores melancólicos e toques de jazz, envolvem o espectador em um clima de solidão e mistério. A faixa Mind Titles e o tema de amor entre Deckard e Rachael são inesquecíveis, dando emoção a cada cena. Curiosamente, a trilha completa só foi lançada em 1994, mais de uma década após o filme, devido a atrasos da gravadora. Mesmo assim, ela foi indicada a prêmios como BAFTA e se tornou uma referência em trilhas sonoras de ficção científica, ainda ouvida por fãs e usada em remixes modernos. As atuações são um dos pontos altos. Harrison Ford entrega um Deckard complexo, um homem endurecido pela vida, mas com rachaduras de vulnerabilidade. Sean Young, como Rachael, a replicante que descobre sua própria natureza, traz uma mistura de fragilidade e força que cativa. Mas, quem rouba a cena é Rutger Hauer, como Roy Batty, o líder dos replicantes. Seu monólogo final, conhecido como Lágrimas na Chuva, é um dos momentos mais icônicos do cinema. Improvisado em parte por Hauer, ele reflete sobre a efemeridade da vida. Com a frase "todas essas memórias se perderão como lágrimas na chuva", é de arrepiar e prova o poder emocional do filme. Apesar de sua grandeza, Blade Runner não foi um sucesso imediato. Lançado em 25 de junho de 1982, com um orçamento de cerca de 30 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 41 milhões globalmente, um desempenho fraco para a época. Ele competia com gigantes como T, o Extraterrestre, e Poltergeist, que dominavam as bilheterias. As críticas iniciais foram divididas, enquanto alguns elogiaram o visual e a profundidade. Outros criticaram o ritmo lento e a falta de ação convencional. O público, esperando algo mais próximo de Star Wars, ficou confuso com a narrativa densa e os temas filosóficos. A produção também foi um desafio. Ridley Scott, conhecido por sua atenção aos detalhes, enfrentou atritos com os produtores, que queriam um filme mais
acessível. Eles exigiram uma narração em off de Deckard, que Scott e Ford odiavam, e um final feliz, com Deckard e Rachael escapando para um futuro ensolarado. Essas mudanças resultaram na versão de cinema, que desagradou muitos fãs. Anos depois, a versão do diretor de 1992 e o corte final de 2007, sem a narração, e com um final mais ambíguo, resgataram a visão original de Scott. Essas versões, especialmente o corte final, são hoje as preferidas dos fãs. Uma das maiores curiosidades é o mistério sobre Deckard. Ele é humano ou replicante? O filme deixa pistas sutis, como o origami de unicórnio feito pelo personagem Gaff e o sonho de Deckard com o mesmo animal, sugerindo que ele pode ter memórias implantadas, como os replicantes.